Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, boa noite a todos. Celso Beretti aqui, quero saudar também os que vão depois nos ouvir, nos ver pela internet. Nós estamos aqui na nossa vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento. Está exposto aqui sobre o altar. Hoje é dia 30 de maio de 2025, já nos aproximando do encerramento do mês de Maria e já entrando no mês do Sagrado Coração de Jesus. Eu quero falar hoje, na pregação da nossa vigília hoje, sobre o senhorio de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos tomar o texto de Atos, capítulo 10, versículos de 38 até o 43. Então, Atos, capítulo 10, versículos de 38 até o 43. Encontraram? Tranquilo? Atos 10, de 38 a 43. Atos dos Apóstolos, né? Que normalmente o pessoal lê leitura do ato, né? Não, é Atos. É verdade? Então vamos lá. Então vamos lá. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o em um madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado. A nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo. Preste atenção nisso agora. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é Ele quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Eu vou repetir isso aqui. Ele nos mandou pregar ao povo somos nós aqui hoje, certo? Toda a humanidade, e testemunhar que é Ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Estamos aqui diante do juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem, olha isso aqui, irmãos, todos os que nele creem, recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Isso que está falando é o primeiro Papa, Pedro, certo? Isso é um discurso de Pedro. É Pedro que está falando, o primeiro Papa, olha que coisa incrível, não é? A palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos já nos aproximando da solenidade de Pentecostes, que é dia 8 de junho, e a maior obra de Pentecostes na vida de uma pessoa
do Espírito Santo é fazer com que a pessoa confesse o senhorio de Jesus, que passe a viver sob o senhorio de Cristo. Ou seja, a pessoa já não, como diz São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então essa é a grande obra do Espírito Santo na vida de um crente, nós que cremos, certo? E vivendo sob o senhorio de Jesus, nós somos salvos. Salvos do quê? Da morte eterna. Nós somos salvos da condenação da alma. Aqui que está a grandeza da obra do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então aqui, o grande desafio nosso no mundo de hoje, que o mundo ele passou do teocentrismo para o antropocentrismo, né? Então, o homem de hoje, né, hoje são mais, já estamos nos aproximando de 10 bilhões de seres humanos. E o homem de hoje, ele é um homem antropocêntrico, o homem como centro de tudo, o homem como aquele que tem a última palavra, o homem que legisla sobre o que é o bem e sobre o que é o mal, o homem que se arvora em juiz do bem e do mal, correto? E não se submete mais ao senhorio de Jesus. E aí que está o problema do mundo. O problema do mundo é exatamente o homem tomando para si aquilo que não é do homem. E aí, claro, que as coisas não dão certo. Aí reina o quê? A confusão, reina a discórdia, reina a injustiça, reina o satanismo, reina o pecado. E claro, se estabelece o caos no mundo, se estabelece a discórdia, a confusão. Porque onde não tem o Espírito de Deus, aí reina, o homem se torna um monstro. Sem o Espírito Santo, nós, preste atenção nisso, sem o Espírito Santo assumindo as rédeas da nossa vida, nós somos capazes das piores monstruosidades. Nós, você, eu, nós somos capazes das piores monstruosidades, das piores perversidades. Nós somos capazes. Quando o Espírito Santo não está no controle da nossa mente, dos nossos afetos, da nossa vontade. E nós sabemos muito bem a força que tem a tentação, a força que tem o pecado. Não é brincadeira. Dizia aquele autor inglês, né, o Oscar Wilde, ele escreveu um livro chamado O Retrato de Dorian Gray, e é um dos clássicos da literatura mundial, e ele dizia: eu posso resistir a tudo, menos as tentações. Era uma frase dele, né? Posso resistir a tudo, menos as tentações. E de fato basta a gente olhar para o que acontece no mundo para ver o que se sucede quando o homem não submete a sua humana vontade à divina vontade do seu Senhor.
a gente vê o diabo pintando e bordando, certo? Mas por que o diabo pinta e borda? Porque as pessoas dão para ele o pincel, dão a tinta, dão a tela, não é? Aplaudem, premiam. O pecado hoje ele é premiado, ele é aplaudido. Não é verdade, irmãos? Aqui que está. É uma escolha que nós temos que fazer. E essa escolha, ela determina o destino eterno da minha alma. Aqui que está a questão. Aqui que está a grande exortação. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é Ele quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. E olha, irmãos, veja, a última palavra sobre a história humana pertence a Jesus, viu? Eu já falei aqui outra vez, eu vou repetir, que a segunda vinda de Jesus, ela é iminente. Ele não vem mais agora como uma humilde criança, como um sujeito, uma pessoa que se deixou pregar na cruz. Ele vem com toda a sua glória, rodeado de todos os anjos do céu, para julgar a humanidade. É o juízo universal, E nós confessamos isso, né? Creio, né? De onde virá julgar os vivos e os mortos. E nós sabemos até onde vai ser o palco do juízo final, o teatro do juízo final. Nós sabemos, vai ser no vale de Josafá, aos pés do Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Quem já esteve lá sabe. O vale de Josafá, lá tem um cemitério enorme. Então você vai descendo o Monte das Oliveiras, ali se espraia ali o Vale de Josafá. E o nome Josafá, se você procurar no Google aí, significa juízo de Deus, ou Deus julga. E veja, no dia do juízo final, toda a humanidade vai se reunir ali no Vale de Josafá, no dia em que Jesus descer, e ele vai descer exatamente no Monte das Oliveiras. Nesse domingo, nós vamos, é a solenidade da Ascensão do Senhor, correto? Jesus ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras. E ele virá, a sua segunda vinda, se dará também no Monte das Oliveiras, no mesmo local onde ele ascendeu aos céus. E ali ele reunirá toda aquilo que está escrito lá em João capítulo 5, que vale a pena a gente ler, né? Olha, muito importante, esse João 5, pena que não se prega mais sobre isso, né? Não se vê mais os padres pregando sobre o juízo, sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o céu, o inferno, o purgatório, os novíssimos, né? Não se fala mais sobre isso, é uma pena. Por isso que as pessoas não se convertem. Então, aqui diz, isso é Jesus falando, né? Em João 5, 25, em verdade eu vos digo, vem a hora e já está aí. Já está aí. O Catecismo diz que a partir da ascensão de Jesus, nós já estamos na última hora, certo? E já está aí. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqui está falando, essencialmente aqui, daqueles que estão mortos pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Mas os que derem ouvidos, é isso que eu quero desafiar você que me ouve, você que me ouvirá. No momento que você passa a ouvir a voz de Jesus e a viver sob o senhorio, você passa da morte para a vida.
Você passa da condenação para a salvação. É aquilo que está escrito lá em Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 8, fala que de agora em diante já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certo? Ou então, 2 Coríntios 5,17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Correto, irmãos? Então, mas isso é possível quando eu começo a dar ouvidos à voz de Jesus e a obedecer. Porque a palavra obediência, precisamente ela vem de um radical latino, ob audire, que significa dar ouvidos, certo? Dar ouvidos, ou seja, eu obedeço, eu escuto, eu passo a viver segundo esta palavra. Por isso que quando o padre proclama o evangelho, no final ele fala o quê? Palavra da nossa salvação. Porque se nós não estivermos em obediência a essa palavra, nós seremos condenados ao fogo do inferno. Irmãos, isso não é brincadeira? Não é brincadeira? Para que a gente passe da morte para a vida, é preciso viver sob o senhorio de Jesus, obedecer a sua voz, a voz do bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Irmãos, o dia da nossa morte se aproxima. O dia da nossa morte já está decretado. Você tem dúvida disso? E volto a repetir, a questão não é a morte, porque tanto morre o tolo, quanto morre o sábio, morre o pobre, o rico, todos morrem, né? A questão é, como disse o Papa João Paulo II, é o que se esconde para além das misteriosas portas da morte. Irmão, isto não é brincadeira. É o céu ou o inferno, irmão. É a vida eterna ou a morte eterna. Olha a gravidade disso. E olha como as pessoas estão fazendo pouco caso da palavra de Deus, fazendo pouco caso do sacrifício de Jesus na cruz, fazendo pouco caso, como se isso fosse apenas um acontecimento histórico que ficou esquecido, que é lembrado ali na Sexta-feira Santa, mas que não tem nenhuma ressonância no meu coração, nenhum impacto. Acabei de escrever um livro, vai umas 400 páginas mais ou menos, vai ser publicado agora esse mês. E o livro é Para Além das Misteriosas Portas da Morte. Certo? Você vai comprar depois, claro, com certeza. Se você não tiver dinheiro, você pode vender o seu bebê reborn, viu? E compra. Que fala sobre a eternidade da alma, meus irmãos. Olha, as pessoas estão esquecendo. Olha isso aqui. Misericórdia, Senhor. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele conferiu, olha só isso, o poder de julgar, porque é o Filho do homem.
Eu serei julgado por Jesus, você será julgado por Jesus. E esse julgamento, ele acontece já no dia da morte, que é o julgamento particular da alma, certo? No dia da morte, isso está no catecismo. No momento em que a alma se desprende do corpo, imediatamente se apresenta diante do tribunal de Cristo. E ali a pessoa já é sentenciada à vida eterna ou ao fogo do inferno ou ao purgatório. Os que irão para o purgatório irão para o céu. E os que forem condenados ao fogo do inferno nunca mais de lá sairão. Misericórdia, Senhor. Sofrerão suplícios, castigos, torturas eternas. Nesse livro que eu terminei de escrever, ali eu coloco a visão que muitos santos tiveram do inferno, especialmente, também do céu, mas principalmente do inferno. Coloco lá a visão de Santa Faustina Kowalska, Ana Catarina Emerite, os pastorinhos de Fátima, Santa Hildegarda, São Roberto Bellarmino, São João Bosco, Santa Teresa d'Ávila, Santa Francisca Romana. E são visões aterradoras do que essas pessoas viram a respeito do inferno. E aqui Jesus diz: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, olha só, irmãos, sairão deles ao som de sua voz. Você imagina, ali tem o cemitério aqui da Brava, né? No cemitério aqui da Barra, lá de Camboriú, cemitérios do mundo inteiro, vai sair todo mundo. Vai ser um barulhão. Né? Meu Deus, já pensou? Vai sair todo mundo do sepulcro. E os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida. Olha isso. E aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Misericórdia, Senhor. Aqui que está. Irmãos, eu volto a repetir aqui aquilo que eu sempre insisto, correto? Após a morte, não há mais possibilidade de arrependimento, não há mais confessionário, não há mais Bíblia, não há mais retiros, não há mais vigílias, não há mais jejum, não há mais Santa Missa, igreja, procissões. Acabou o tempo. E o mundo está num frenesi tão grande, né? Um frenesi de todo mundo quer ficar rico, né? Todo mundo quer. É só o que se fala hoje, né? Você vai por exemplo, no aeroporto, vai ali na livraria, é só livro que fala de poder sem limite, riqueza sem limite mas não se vê lá assim um livro assim, ó, quem quiser salvar a sua vida, né? Quem quiser vai perdê-la, mas quem perder a sua vida vai ganhá-la. Você não vê um livro desse, né? Ali no aeroporto. Se o grão de trigo não morre, permanece só um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto. Quer dizer,
Aqui nas intenções do início da vigília, vocês lembram que a gente colocou o quê? Para que o Senhor dê prosperidade completa. A gente rezou ali, né? Prosperidade completa ao Brasil, ao estado de Santa Catarina e ao município de Balneário. Nós rezamos aqui no início da vigília. Mas, irmãos, isso é apenas um detalhe. Para nós, o mais importante é o senhorio de Jesus. É viver sob o senhorio de Jesus. É usar de tudo o que o Senhor nos dá para a maior glória de Deus. Certo? A riqueza é uma bênção, o dinheiro é uma bênção, quando usado para a maior glória de Deus. Mas quando é usado para alimentar a serpente, é uma desgraça. Quando é usado para o pecado, é uma desgraça. Para a corrupção, é uma desgraça. Quando as pessoas vendem a alma por causa de dinheiro, por causa de sexo e por causa de poder, meus irmãos. As pessoas vendem a alma para o diabo. É triste isso. E Deus deixou o sexo, que é uma coisa maravilhosa, deixou o dinheiro, que é uma bênção, deixou o uso do poder, que é poder realizar, né? Não é a tirania, mas é poder fazer, poder realizar. Tudo isso ele deixou para a felicidade do homem. Não para desgraçar a vida do homem. E o sexo, o dinheiro, o poder, só cumprem o seu propósito quando o Espírito de Deus está no domínio das nossas faculdades, dos nossos afetos, da nossa liberdade, da nossa vontade, da nossa inteligência. Aí as coisas têm sentido, é o que a gente chama o reino da divina vontade. O reino da divina vontade, ele tem 3 pilares, né? Que é o propósito, o lugar e a ordem. Correto? É o propósito, o lugar e a ordem. O Espírito Santo faz com que você esteja no lugar certo, no propósito certo e na ordem que Deus deseja. Correto? A ordem significa a ordem do seu tempo, a ordem nos relacionamentos, a ordem nas suas coisas, a ordem nos seus afetos, certo? Quantos afetos desordenados que precisam ser ordenados, postos em ordem? Só o Espírito Santo pode fazer isso. O propósito que Deus quer para a sua vida, né? Você sabe que Deus revelou a uma, não sei se foi para Santa Faustina, ou eu não sei para qual santo ou santa, mas o Senhor revelou que muitos dos homens mais perversos, mais bestiais que a história conheceu, Deus os havia chamado à existência para serem santos de altar. Sabia disso? Muitos homens e mulheres que se entregaram às piores perversidades, barbaridades da história. Deus os havia chamado, o propósito de Deus era que eles fossem santos de altar. E eles escolheram servir o demônio. E hoje, obviamente, eles estão com o demônio, estarão com o demônio por toda a eternidade. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado para não fazer como Esaú, não é?
que por um prato de lentilha vendeu seu direito de primogenitura. Por um prato de lentilha. Nós podemos, qual é o direito de primogenitura que Deus nos deu? O direito a sermos herdeiros da vida eterna. Nós somos herdeiros da vida eterna, irmãos. Sabe o que é vida eterna? Sabe o que é o céu, meus irmãos? Você já imaginou o que é o céu? O que é o céu? Você ser divinizado, você ver Deus face a face, você ter a visão beatífica de Deus. Uma vez perguntaram para um jovem, por que você quer ser padre? Porque eu quero ver a Deus, irmãos. Será que a gente tem noção de quem é Deus, da majestade de Deus, E volto a repetir aqui que o céu, meus irmãos, é você conhecer a Deus sem jamais chegar a conhecê-lo. Porque Deus é tão grande, tão imenso, tão incognoscível, que nem mesmo uma eternidade é suficiente para nós o conhecer. E Deus é um mistério. E quanto mais você entra no mistério como um leque, mais ele se abre. Então a eternidade é assim, quando você entra no mistério de Deus e ele se abre cada vez mais. E por toda a eternidade, nunca será a mesma coisa. Sempre será um gozo, uma alegria inefável, inexprimível, por toda a eternidade. É um gozo tão grande que excede infinitamente qualquer gozo terreno, inclusive o gozo sexual. E é por isso que os padres são celibatários, os religiosos são celibatários, porque eles dão testemunho de que as coisas que nos aguardam no céu excedem infinitamente qualquer gozo terreno. E é por isso, meus irmãos, que nós vamos agora no domingo, a solenidade da Ascensão. O que Jesus fez quando ele ascendeu ao céu? Ele abriu para todos os filhos de Adão, para todos nós, as portas da eternidade. As portas da eternidade. Olha só o que nos aguarda, o que Jesus conquistou para nós, irmãos. É que, preste atenção no que a gente leu aqui, eu sempre digo aqui, qual é o maior bem que Deus pode fazer para você ou dar a você, além da tua existência. Qual é o maior bem que Ele pode dar a você? É o seu perdão, correto? É o perdão de Deus. E qual é o maior bem que você pode fazer a você mesmo? É abrir-se a este perdão. Porque aqui diz, dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio do seu nome. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não há salvação sem o perdão de Deus. Não há salvação sem o perdão de Deus. E para ter o perdão, irmãos, é preciso crer, é preciso reconhecer que eu sou pecador necessitado de salvação.
Eu preciso reconhecer que eu não sou o juiz do bem e do mal. Eu não posso me arvorar em juiz do bem e do mal. Eu preciso reconhecer o meu pecado, reconhecer que eu sou um mísero inseto, um pobre vermezinho, eu sou pó e cinza. Eu reconheço que, como diz lá a palavra, né, de Efésios, Efésios, que é uma passagem lindíssima, que é a nossa história, né? A minha história, a tua história, a história de cada um de nós. Fala aqui: e vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. Irmãos, pensa sobre o modo de viver deste mundo. Você conhece o modo de viver deste mundo? Qual é o modo de viver deste mundo? É tudo que a gente sabe, todas as perversidades que acontecem no mundo. As horríveis, abomináveis perversões que desfiguram o homem e o levam à condenação eterna. Do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Irmãos, aqui cuidado, porque quanto maior a altura, pior é o tombo, pior é a queda. Muitas vezes a gente está num caminho de conversão, de busca de Deus, mas o demônio ele é paciente, meus irmãos. O demônio ele é muito paciente. Ele espera o momento certo para derrubar o sujeito. Viu? Quanta gente que está caindo, ou pelo sexo, ou pelo poder, ou pelo dinheiro, não é? Então, cuidado com o demônio, não acha? Muitos teólogos sepultaram o demônio, né? Certo? Você ouve muito até nos púlpitos, os padres dizendo que o diabo não existe, que isso, que aquilo, não é? O demônio ele é real, meus irmãos. Jesus diz que o ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Esse ladrão é o diabo. É coisa ruim. O demônio é o primeiro a entrar na igreja, é o último a sair. É óbvio que o demônio não é Deus, é óbvio que o demônio não é o Senhor, mas ele existe e ele tem poder para aqueles que lhe dão ouvidos, aqueles que acolhem as suas sugestões, as suas seduções. E deixa eu dizer uma coisa, o diabo quando sai para pescar, ele não precisa de isca, a isca já está aqui dentro de nós, que é a concupiscência. O que ele faz é atiçar em nós a concupiscência que está dentro de nós. Aí que entra a vigilância, a oração. Vigiar, irmãos. A vigilância, ela é muito importante. Vigiar os olhos, vigiar as minhas leituras, o que eu assisto, vigiar com quem eu ando, vigiar tudo. Irmão, se você percebe de manhã cedo que o gato já está pulando diferente, que o cachorro, ao invés de latir, já está miando, já começa a rezar, meu filho. Vai lá para a Bíblia, já começa a se ajoelhar, porque tem alguma coisa errada. O diabo já está por ali, já está
colocando as suas garrinhas de fora. Eu lembro São Francisco, né, que é tão admirado, e quando ele já estava no fim da sua vida, já as pessoas diziam, o senhor é santo, né, São Francisco? Já tinha 5.000 seguidores, frades, né? E dizia, eu ainda posso me perder, eu ainda posso me perder. Irmãos, eu estava escutando hoje uma pregação, e o pregador dizia assim, imagina, pessoa no dia da morte, diante de Jesus, e ouvir da boca de Jesus, eu não te conheço, ide para o fogo do inferno, eu não te conheço. Já pensou isso, irmão? Ou então ouvir da boca de Jesus, ide malditos para o fogo eterno. Já pensou? Por falta de vigilância, por falta de oração, falta de confissão. As pessoas muitas vezes até escutam uma pregação como essa e acham, isso aí é palhaçada, isso é besteira, isso aí é abobrinha, né? A morte é o fim de tudo, quem pode mais chora menos. O negócio é dormir com todo mundo, é orgia, é farra, é bebedeira, é ficar rico a qualquer custo. Se eu tiver que me corromper, não importa. Se eu tiver que matar, não importa. Se eu tiver que fazer acordos espúrios, não importa, né? Igual o sujeito, né, vai apresentar um contrato às vezes aí para um governante, aí o governante responde assim, olha, eu aposto 20% que tu não consegue esse contrato. Então, a ladroeira, né, o roubo, terrível isso, terrível. Então, hoje, se a gente fizer uma análise, assim, qual o grande problema do mundo hoje, meus irmãos? O mundo perdeu o temor de Deus. O mundo perdeu o quê? O temor de Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, ela não reza mais, ela não se confessa mais, ela não leva a sério a palavra, ela não usa o seu dinheiro para o reino de Deus, é só para satisfazer os seus apetites carnais, as suas ambições humanas. Ela não se empenha, ela não dá vida pelo Evangelho, ela acha perda de tempo uma vigília como essa, né? Ela não vê sentido nenhum gastar o seu dinheiro para propagação do Evangelho, né? Eu fico abismado, né? Porque, meu Deus, Balneário Camboriú, por exemplo, tem dinheiro para tudo, né? Para tudo tem dinheiro aqui. Para tudo que você imaginar tem dinheiro. Mas para evangelização não tem. Não tem. Nós que trabalhamos em tempo integral para as missões, como é o meu caso, a gente sabe muito bem como é difícil a gente conseguir recursos para a evangelização. E não é por falta de empenho, de buscar, de pedir, muito pelo contrário, né? A gente vive pedindo. E a maioria das vezes a resposta é negativa. E a gente pede para gente que tem, mas porque a pessoa, ela não vê nenhum sentido em usar o dinheiro para evangelizar. É dinheiro jogado fora na cabeça da pessoa. Ou olha para a gente como se a gente fosse um aproveitador, né? Eu estou completando 25 anos de missão esse ano. 25 anos.
meu jubileu missionário, né? Trabalhando em tempo integral para o Evangelho. Larguei minha carreira, larguei as minhas ambições pessoais para me dedicar integralmente à pregação. E não é brincadeira não é fácil, viu? Claro que também, muitas vezes, Deus nos surpreende com pessoas muito bondosas, pessoas muito queridas que ajudam de verdade. Já fui surpreendido muitas vezes, certo? Mas a maioria das vezes as pessoas não vê sentido nenhum em evangelizar. Dízimo, né? Certo? Dízimo. Onde é que está o dízimo dos bilhões de reais que são movimentados aqui nessa cidade? São bilhões, né? Onde é que está o dízimo disso tudo? Dízimo é 10%, não é centésimo, né? É 10% de todo o ganho líquido. E paróquias aqui que tem que fazer polenta com galinha, né? Meu Deus do céu, se for lá num grotão, no fim de mundo, tudo bem, compreensível, né? Certo? Mas uma cidade como Balneário, onde é que está o dízimo de tudo que se vende, se comercializa aqui nessa cidade? É bilhões de reais que se movimentam aqui nessa cidade. Bilhões. Estão roubando a Deus, viu? Isso é roubo, que é dinheiro que não pertence à pessoa. Dízimo, você não está dando 10%, você está devolvendo 10% de 100% que Deus deu a você. Só para dar um exemplo, né? De que, irmãos, é preciso conversão, mudança de mentalidade. Precisa ter uma mudança de mentalidade, certo? Aqui a gente não pode mais seguir o modo de viver deste mundo. Também nós éramos deste número, né? Quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência, né? Eu lembro, né, que a minha vigília antigamente, né, hoje a gente passa da meia-noite às 6 da manhã fazendo vigília, né? Mas antigamente a minha vigília era da meia-noite às 7 da manhã, me embebedando lá no canto da praia, né? Lá no Baturité, antigamente, né? Coisa feia, né? Coisa feia. E o diabo dando risada, né? O diabo rindo da cara da gente. E a gente achava aquilo uma grande coisa, né? Fazendo a vontade da carne e da concupiscência, né, irmãos? Meu Deus. Olha a pornografia, que tristeza. Pornografia que está destruindo casamentos, destruindo relacionamentos, envenenando os jovens, crianças, né? Crianças hoje têm acesso total à pornografia. Triste isso. Era como os outros, por natureza, verdadeiros. Falando sobre a bebedeira também, né? Uma vez convidaram o padre Rufus, né? Que era muito famoso, estava muito na Canção Nova, lembra do padre Rufus? Pereira, ele era da Índia. Uma vez um padre chamou ele e disse: Padre Rufus, preciso que o senhor venha pregar um retiro aqui na minha paróquia. Um pároco, né, amigo dele. Mas o que está acontecendo? Olha, eu estou com um grave problema aqui na minha paróquia, só tem 2 pessoas que não são alcoólatras, eu e a Santa Padroeira. O resto, todo mundo é alcoólatra. Olha o alcoolismo, irmãos, que tristeza. O alcoolismo, todo mundo tem um alcoólatra na família hoje, né? As crianças estão se tornando alcoólatras já com 8, 9, 10, 11 anos. Isso não é brincadeira, meus irmãos. Agora, olha isso aqui, queridos. Quando a gente fala do perdão, olha só, mas Deus que é rico, e olha só isso aqui, ó, éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina.
da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Amém? Amém. Deu-nos o quê? A vida. Que vida é essa, meus irmãos? A vida eterna. A vida o quê? Eterna. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Glória a Deus. Aqui que está, irmãos, o amor de Deus por nós. Quando a gente fala que a misericórdia de Deus é infinita, veja, é porque não existe pecado, isso está no catecismo, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão. Aqui está a misericórdia de Deus. Não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão, desde que haja arrependimento. Amém, irmãos? Volto a repetir aqueles 5 passos da nossa salvação. Primeiro, reconhecer o meu pecado. Segundo, me arrepender. Terceiro, confessar a um sacerdote. Cuidado com a teologia protestante, que de teologia não tem nada, que basta se confessar diretamente com Deus. Não, a confissão, o confessionário é uma instituição divina. Jesus, ele aparece para os seus discípulos no dia da Páscoa, diz: recebeu o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. A confissão, o sacramento da confissão é uma instituição divina. Quarto, eu preciso romper com o pecado. Aqui que está a maior dificuldade das pessoas, né? Você já fez essa experiência de se confessar de manhã e à noite repetir os mesmos pecados? Já fez essa experiência? Aí que está, preciso um esforço contínuo para romper com o pecado. Isso é, olha, o homem velho, ele só morre na missa de 7º dia, viu? O homem carnal, ele só morre na missa de 7º dia. E quinto, aqui que está, irmãos, viver no Espírito, reconhecer o meu pecado, me arrepender, confessar a um sacerdote, romper com esse pecado e viver no Espírito, certo? E viver no Espírito. Viver no Espírito, irmãos, é viver sob o senhorio de Jesus. É viver uma vida de contínua oração, de contínuo amor a Deus, de contínua contemplação dos mistérios de Deus, de contínua busca da palavra, de contínua leitura, meditação da palavra, irmãos. De contínua intimidade com Deus, que não basta começar bem, é preciso terminar bem. Você não pode ser um cristão Titanic, certo? Começa cheio de força, de pompa e tal, e um pouquinho antes de chegar no porto final, naufraga. Não pode ser assim, irmãos. É preciso terminar bem. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, fala assim: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Queridos, olha, o Senhor, Ele nos deu o poder o poder de Deus, o poder do Espírito Santo,
Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O poder, quando eu me abro ao poder do Espírito Santo, tudo é possível. Tudo é possível. Deus é especialista em pegar grandes pecadores e transformá-los em grandes santos. Pegar gente derrotada, desanimada, acabrunhada e transformar em homens que realizam, que criam, que inventam, que empreendem, que lideram. Irmãos, eu estava vendo a vida do Papa, né, agora que foi eleito, o Robert, né, o Papa Leão. Mas ele era um piazinho lá, era um fedelho, desculpe a expressão, né, mas assim, quando ele era um piazinho, ninguém dava nada. Se alguém falasse assim, esse piá aí vai ser um Papa um dia, tá brincando comigo, né? Esse fedelho aí, esse pé rapado, não sei, podiam falar qualquer coisa, né? Um piazinho ali, ó, brincando ali na rua. Mas veja, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, não tem nada impossível. Ele realiza maravilhas, ele realiza novidades, ele deixa as pessoas maravilhadas. Eu pergunto para você, irmãos, será que Deus já realizou tudo aquilo que Ele gostaria de realizar na sua vida? Santo Inácio de Loyola dizia assim: nós não sabemos o que Deus faria de nós se nós não resistíssemos à sua graça. Irmão, Deus pode fazer coisas maravilhosas mesmo se você já é idoso. Abraão concebeu Isaac com 100 anos de idade. Moisés libertou o povo já quando ele era idoso. Veja, Deus quer realizar coisas muito maiores na sua vida, coisas que você nem imagina que... Você crê nisso? Queridos, os erros do teu passado, isso aí é poeira diante do poder de Deus. O diabo, ele sempre tenta nos manter aprisionados aos nossos erros, aos nossos fracassos, às nossas atrapalhadas, né? Os enroscos do passado. Irmãos, quem está em Cristo é uma nova criatura. Deus tem poder para fazer coisas maravilhosas na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: para de ficar vivendo para agradar os outros. Bom, nós temos antes que obedecer a Deus do que os homens, certo? Muitas vezes as pessoas, o Celso onde está tem confusão. É verdade, né? Onde está o Celso tem confusão. Não estou dizendo que tem confusão, mas muitas vezes a gente não precisa ficar agradando os homens, viu? Eu ouvi isso, a gente não pode ser discípulo do pecado dos outros, da opinião dos outros. A Bíblia diz: onde está o Espírito, aí há liberdade. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Você não precisa ser escravo de um emprego, escravo de uma opinião, de uma lacração. Não, irmãos. E você não deve ser escravo nem do medo da morte. Jesus diz: não temais aqueles que matam o corpo e não podem mais fazer nada. Temei antes aquele que depois de matar pode lançar no inferno. Irmãos, o respeito humano, ele é terrível. Nós temos, sabe, o maior medo do ser humano é perder a sua imagem diante dos outros, né? Não é verdade? Imagina Jesus quando foi crucificado.
nu, retalhado, esbofeteado, cuspido, humilhado. Ele não teve medo de perder a sua imagem, porque Jesus era cheio do Espírito Santo, ele era livre. Ele era totalmente fiel à vontade do Pai e ele não estava preocupado com a imagem, o que os outros pensavam dele. E assim Nossa Senhora, São José, os santos, obviamente, irmãos, que a gente tem que se relacionar bem, temos que ser gentios. O cristão não é um casca grossa, né? Certo? Tem muita gente que não consegue entrar em Florianópolis porque não passa ali no Estreito, né? Tão grosso que não passa no Estreito, né? Que é o bairro ali antes de Florianópolis, né? É mais grosso que joelho destroncado, parafuso de patrola. Então, o cristão ele é um gentil, mas ele também não é um boca aberta, né? Ele não é um calça frouxa. O cristão é um homem de fibra, é um homem que tem opinião, que tem decisão, que não se vende, que não se deixa levar pela corrente, que todo mundo pensa. Muitas vezes a gente prega, né? Eu fui pregar agora para 350 homens lá, município chamado Contenda, né? Olha só que nome, Contenda. Por que não botaram Harmonia no nome, né? Tem que ser Contenda, porque parece que teve lá um arranca-rabo entre duas famílias e o nome ficou Contenda, né? Uma disputa de terra lá parece, daí o nome ficou Contenda. Por que não puseram Harmonia? Mesma coisa, né? Tu vai lá na Foz do Iguaçu, lá nas quedas, né? Botaram lá uma das 7 maravilhas do mundo. Qual é o nome que botaram lá? Garganta do Diabo. Dá para acreditar num negócio desse? Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Como é que uma das criações mais lindas de Deus, para mostrar a glória de Deus, né, Foz do Iguaçu, vamos botar Garganta do Diabo. Como é que pode um treco desse, irmão? Misericórdia, Senhor Jesus. E lá, aí tinha 350 homens, daí, claro, me chamaram para pregar, sempre é um perigo chamar os céus para pregar, né? Aí o Espírito Santo só fala a verdade, né? Eu falei sobre o perigo da maçonaria, o perigo do espiritismo, mas ficou como mexendo um vespeiro, né? É como mexendo um vespeiro. É gente se torcendo, levantando, saindo. Mas, irmãos, eu tenho que falar. Tenho que falar a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, mas o Espírito Santo, ele é o nosso mestre interior, correto? A pior coisa para um ser humano, o que é? Qual é a pior coisa? Depois do funk, a pior coisa é ser enganado, correto? A pior coisa para o ser humano é ser o quê? Enganado. Por isso que quando a gente fala, é para que a pessoa no dia da morte, ela se dê conta que ela não foi enganada, não acreditou naquilo que não era para acreditar. Aqui está, irmãos e irmãs, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. O cristão, ele é acima de tudo uma pessoa da verdade, que vive a verdade, que professa a verdade e que ama a verdade.
E unicamente quem pode nos dar a verdade é o Espírito Santo. A verdade de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Amém? A verdade a respeito de quem é Jesus. Quem é Jesus? O Espírito Santo nos revela a verdade sobre o que vem depois da morte. É o Espírito Santo que nos revela a verdade sobre o pecado, sobre o juízo, sobre tudo. A verdade sobre a eternidade, meus irmãos. Se você é um homem cheio do Espírito Santo, se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa livre, você é uma pessoa que sabe de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai. Você sabe o teu propósito, você sabe quem você é, e você sabe o Deus que você tem. Você conhece a Deus. Queridos, toma essa decisão nesses dias que antecedem Pentecostes, de se abrir completamente ao Espírito Santo, custe o que custar. Certo? Você já ouviu falar da espada do Espírito? Qual é a espada do Espírito? Palavra de Deus, né? E a espada, ela corta, ela separa. E mesmo se doer, você tem que permitir que a espada do Espírito corte tudo aquilo que está envenenando você, tomando o lugar de Deus, mesmo se isso doa. E claro, cortar a carne dói na carne, né? Romper com o pecado dói para a carne. Mas, irmãos, que felicidade, que alegria quando você se entrega ao Espírito Santo. Que liberdade, que bênção, que paz, alegria. Mesmo em meio aos sofrimentos, às lutas, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que tem paz de espírito. Mesmo se você estiver só em casa, você é uma pessoa feliz, é alegre. Mesmo quando trapacearem contra você, você não perde a tua paz. Sofre, mas não perde a paz. Aqui, hoje o Senhor está aqui para derramar sobre nós o seu Espírito. Primeiro dia da novena de Pentecostes, o Senhor deseja ardentemente derramar sobre nós o seu Espírito Santo, para que nós vivamos sob o senhorio de Jesus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem, que nele reside, assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Querido Jesus, incline um pouquinho a sua cabeça agora. Nós estamos aqui, Senhor, nesta vigília, com toda a nossa realidade, Senhor. Estamos aqui diante de Ti em espírito e em verdade, Senhor. Com a nossa verdade, Jesus. Com total confiança em Ti, Senhor, nós queremos nos abrir completamente
ao Teu Espírito Santo. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que o Teu Espírito Santo tome as rédeas de nossas vidas nessa noite. Por isso, Senhor Jesus, derrama sobre nós agora, Senhor, o Teu Espírito Santo. Nos dias que nos restam nesta vida, Senhor, nós queremos viver em perfeita obediência à Tua voz, a voz do Teu Espírito, Senhor. Não mais para agradar os homens, não mais para satisfazer os apetites da carne, mas para, Senhor, agradar a vós, Jesus. Amado Jesus, derrama sobre nós, Senhor, Teu Espírito, para que possamos realizar coisas maravilhosas, é na nossa fraqueza, Senhor, que Tu demonstras a Tua força. Nós desejamos, Senhor, desejamos o Teu Espírito. Queremos, Senhor, queremos que Tu faças coisas grandiosas em nossas vidas, Senhor. Teu Espírito, quando Ele vem, Ele costuma realizar mudanças dramáticas, coisas maravilhosas acontecem, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Nós cremos que, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, tudo se transforma, Senhor. Não é mais o passado, Senhor, que vai nos governar, não são mais as lembranças dolorosas do passado, não é mais a acusação do demônio, mas é o Teu Espírito, Senhor, e somos livres para amar, para ser amados, para criar, inventar, empreender, realizar, Senhor, grandes coisas pelo Teu reino, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, envia Teu Espírito sobre nós, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Nós pedimos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.